Olá, então agora nós iremos apresentar a CCH3 de Cálculo Numérico. Este trabalho foi realizado por mim, Ana Caroline, e pela Thais. Então, ele consiste nas resoluções de dois exercícios, sendo o exercício 2 e o exercício 5. Então, o exercício 2 nos diz o seguinte: ajuste os dados. Então, aqui temos os dados dispostos, então. Pela aproximação, y aproximado de 1 sobre α1 mais α2x. E, se 1 sobre α1 mais α2x é uma boa aproximação para y, então os pontos do diagrama de dispersão dos dados linearizados ficam alinhados, ou seja, os pontos são em torno de uma reta. E verifique. Y, então, é aproximado de g de x, que é igual a 1 sobre α1 mais α2x. Logo, então, 1 sobre y é aproximado de α1 mais α2x, que é igual, então, a uma g maiúscula de x. Então, fazendo A1 igual a α1 e A2 igual a α2 e y maiúsculo de x igual a 1 sobre y, então, y é aproximado de 1 sobre α1 mais α2x, que é igual a uma g de x, né? E y maiúsculo de x é igual, então, a A1 mais A2x, que é igual a uma g maiúsculo de x. Logo, então, g1 de x é igual a 1 e g2 de x é igual a x. Logo, o vetor g1 é formado por esta matriz transposta, né, com 7 números uns. O vetor G2, né, é formado por esta matriz transposta, em que seus elementos são -8, -6, -4, -2, 0, 2 e 4. E o vetor Y, então, seria formado por esta matriz transposta. Logo, então, o produto escalar G1, G1 é igual a 7. O produto escalar G1, G2 é igual a -14, que é igual também ao produto escalar G2, G1. O produto escalar G2, G2 é igual a 140 e o produto escalar Y, G1 é igual, então, a 1,1111. E, por último, o produto escalar Y, G2 é igual, então, a menos 0,1442. Logo, realizando os cálculos, né, e montando o sisteminha, temos da primeira equação que 7A1 é igual a 1,1111, mais 14A2. Logo, então, o A1 pode ser escrito como 0,158729 mais 2A2. Substituindo, então, na segunda equação, né, encontramos que A2 é igual a 0,018554. E, voltando, então, na primeira equação, encontramos que A1 é igual a 0,195837. Logo, como no início, né, tínhamos chamado α1 de A1, então logo α1 é igual a A1, que é igual a 0,195837. E α2 é igual a A2, que é igual a 0,018554. Portanto, y é aproximado, né, da função 1 sobre 0,1958 mais 0,0185x. Agora aqui no Silab, então temos os vetores x e y com seus respectivos valores. N seria o tamanho desses vetores. Já na linha 7 temos que A é igual. N seria o produto escalar G1, G1, no caso é igual a 7. San x seria igual, então, ao somatório, né, dos elementos de x. E san x ao quadrado seria o somatório dos elementos de x ao quadrado. No caso, -8 ao quadrado, mais -6 ao quadrado, e assim por diante esse somatório. O B seria igual àquela matriz dos resultados, né? Então, seria, na primeira linha, o produto escalar da função com G1 e na segunda linha da função com G2. Então, no caso, san de y elevado a -1 e san de x que multiplica y elevado a -1. O A, então, seria igual ao inverso do A maiúsculo vezes B. Alfa1, então, seria igual ao primeiro elemento de A e alfa2, segundo elemento de A. E já na linha 18, temos, então, o resultado que queremos chegar, né? A aproximação. Então, executando esse comando, temos
Já na parte do console, então basta então inserirmos a função dos mínimos quadrados e encontramos uma aproximação para y. Y igual a 1 sobre 0,195833 mais 0,01855,2x. Então agora aqui no software Grafimática, temos os dados tabelados, os valores de x e y. E aqui então temos os pontos, no gráfico. Então, conseguimos visualizar, que eles estão bem próximos da aproximação, então, que nós encontramos, que é y igual a 1 sobre 0,1958 mais 0,0185x. Então, podemos dizer que é uma boa aproximação. Bom, no exercício 5, temos que calcular as integrais pela regra dos trapézios e também pela regra de Simpson, utilizando 6 divisões de A a B. Para cada integral, então, vamos obter o resultado analítico também e calcular, então, os erros absoluto e relativo e um limitante para o erro em cada uma das integrais. Aqui na letra A, temos a integral de raiz de x dx definida de 1 a 4, e na letra B, temos a integral de 1 sobre raiz de x dx definida de 2 a 14. Aqui na letra A, então, vamos primeiramente calcular a integral pela regra dos trapézios e depois pela regra de Simpson. Então, pela regra dos trapézios, a gente tem essa fórmula para calcular uma aproximação para o valor da integral. Então, temos para a letra A que m é igual a 6, que são a quantidade de subintervalos. A é igual ao x0, que nesse caso é o 1, e o B é igual ao nosso x6, que nesse caso é igual ao 4. Então, para calcular o nosso h, a gente tem que fazer b menos a dividido por m. Então, o nosso h, nesse caso, vai ser 0,5, que é o espaçamento que a gente vai ter entre cada ponto. E f de x é igual à raiz de x, que é a nossa função que vamos calcular a integral. Portanto, temos que a integral, então, só substituindo todos os nossos dados aqui na fórmula da regra dos trapézios, temos, então, essa substituição, chegamos, então, que a integral, pela regra dos trapézios, ela é definida por 4,661489. E já calculando, o resultado analítico, vamos ter que a integral de raiz de x dx, definida de 1 a 4, ela é igual a 4,666667. Esse é o valor analítico da integral. Para calcularmos os erros absoluto e relativo, vamos utilizar as fórmulas que a gente já aprendeu. Então, o erro absoluto é dado pelo módulo de x, que é o valor analítico da integral, menos o valor encontrado pelo método. Vamos chegar, então, que o erro absoluto é 5,178 vezes 10 na menos 3. E o erro relativo também, substituindo esses valores aqui na fórmula, vamos chegar que ele equivale a 0,110957%. Por fim, vamos calcular o limitante para o erro, que é dado por essa fórmula. Para isso, primeiramente, vamos calcular as derivadas aqui da função f de x, que é dada por x elevado a 1 meio, ou raiz de x. Então, calculamos aqui até a derivada terceira, encontrando 3/8 vezes x elevado a menos 5 meios. Como a derivada terceira é maior do que zero no intervalo de 1 até 4, então a derivada segunda de x ela é estritamente crescente nesse intervalo. Então, o máximo valor que a derivada segunda irá atingir nesse intervalo de 1 até 4 vai ser em um dos extremos, ou seja, quando x é igual a 1 ou quando x é igual a 4. Fazendo esses cálculos, então, substituindo x igual a 1 e x igual a 4 na derivada segunda de x, encontramos que o máximo valor para a derivada segunda vai ser quando x é igual a 1. Encontrando aqui, então, 1/4, Assim, o limitante para o erro vai ser dado, então, por 0,015625. Vai ser o máximo erro que iremos cometer. Então, aqui na letra A ainda, então vamos calcular a integral pela regra dos trapézios aqui no Scilab. Então, aqui determinamos a função y igual a raiz de x,
Colocamos os dados também já existentes, então a gente tem m igual a 6, que é a quantidade de subintervalos, a igual a 1 e b igual a 4, que é onde a integral está definida. H, então, vai ser calculado por b menos a dividido por m. O x, então, nesse caso aqui, vai ser um vetor, que vai de A até B, igualmente, com pontos, né, igualmente espaçados. Ou seja, né, vai ter um espaçamento H, que o H vai ser calculado acima. Então, aqui a regra dos trapézios, colocamos essa regrinha aqui. Portanto, através dessa fórmula, a gente vai conseguir determinar uma aproximação para a integral utilizando a regra dos trapézios. Então, aqui no console, né, já temos a função executada. Basta a gente colocar o nome da nossa função e dar um Enter. Então, chegamos aqui no resultado aproximado para a integral de raiz de x definida, né, de 1 até 4. Então, para determinarmos daí aqui o valor analítico da integral, a gente determinou então aqui a função y igual a f de x, né, e y sendo então a raiz de x. A vai ser igual a 1, b é igual a 4, né, então a gente vai calcular o valor da integral da função definida de A até B. E aqui, então, vai definir o valor, né, analítico da integral. Então, aqui no console, né, já apareceu, já calculou, né, o valor analítico da integral para a gente. E encontramos, então, 4,666667. Agora, vamos calcular o erro absoluto e relativo, né? Então, a gente tem aí que o x1, né, que seria, então, o valor numérico da integral, que a gente encontrou um valor aproximado pelo método da regra dos trapézios, e o x2, que é o valor analítico da integral. Então, o erro absoluto é o módulo de x2, né, menos x1, e o erro relativo vai ser o módulo de x2 menos x1 dividido por x2. Então, aqui no console, vamos determinar, né, aqui já executamos a função, e aqui vamos, então, chamar ela para determinar o erro absoluto e o erro relativo. Chegamos, então, que o erro absoluto será de 0,005179 e o erro relativo será de 0,001110. Ainda na letra A, vamos calcular também a integral, né, pela regra de Simpson com 6 subintervalos, que é dada por essa fórmula aqui, que é uma aproximação para calcular a integral de uma f de x dx, definida de A até B. Então, temos aqui, então, praticamente os mesmos dados, né? M igual a 6, H igual a 0,5, x0 igual a 1, y0 igual a 4 e f de x é a raiz de x. Então, substituindo todos esses dados aqui na fórmula, né? Então, vamos ter a aproximação para a integral, vai ser 4,666564, né? Essa é a aproximação pela regra de Simpson. A partir do resultado analítico que a gente já calculou, podemos também, então, calcular os erros relativos e absoluto. O erro absoluto vai ser, então, 1,03 vezes 10 na menos 4, e o erro relativo vai ser 2,20714 vezes 10 na menos 3%, que é um erro bem baixo. Por fim, vamos calcular aí um limitante para o erro quando a gente aplica a regra de Simpson. Ela é dada por essa fórmula, né? Então, inicialmente, vamos calcular até a derivada quinta de f de x. Chegando aqui, né, encontrando a derivada quinta de f de x, encontramos que a derivada quinta ela é maior do que zero em todo o intervalo que vai de 1 até 4. Desta forma, isso implica que a derivada quarta de x ela é estritamente crescente nesse intervalo. Portanto, a derivada quarta de x tem seu máximo valor em x igual a 1 ou x igual a 4, né, que são os extremos aí do nosso intervalo. Calculando, então, né, aplicando x igual a 1 e x igual a 4 na derivada quarta de x, vamos encontrar que o máximo se dá quando a gente aplica x igual a 1 na derivada quarta, resultando em 15/16. Então, né, o módulo o limitante para o erro, no caso, né, vai ser 9,765625 vezes 10 na menos 4, que esse vai ser o máximo erro que vamos cometer aplicando aí a regra de Simpson.
Então, aqui, né, para a letra A, agora a gente vai calcular a integral, né, da função f de x, onde y é a raiz de x, mas agora vamos calcular a integral definida de A até B, né, pela regra de Simpson. Então, basta, agora aqui a gente colocou esse código, né, para calcular a regra de Simpson, e basta executar a função. Executada a função, encontramos uma aproximação para a integral, né? Então, chegamos aqui que a integral é aproximadamente a 4,66, 65, 63, quando a gente aplica a regra de Simpson. Então, né, anteriormente a gente já havia calculado o resultado analítico da integral de raiz de x, né, definida de a até b. E agora vamos apenas calcular o erro absoluto e o erro relativo, né, ao aplicarmos a regra de Simpson. Então, x1 aqui vai ser o resultado numérico que a gente encontrou a partir aí da regra de Simpson, e o x2 é o nosso resultado analítico. Então, aqui nós vamos ter então o erro absoluto e o erro relativo, né, que vamos calcular a partir desses códigos. Então, aqui, né, já calculou para a gente que o erro absoluto vai ser de 0,000104 e o erro relativo será de 0,000022. Ou seja, são erros bem pequenos, né? Então, aplicarmos aí a regra de Simpson, a gente encontra erros bem pequenos. Agora, a letra B é a integral de 1 sobre a raiz de x dx, definida de 2 até 14. Então, primeiramente, como na letra A, vamos primeiro calcular a regra dos trapézios com 6 subintervalos. Então, vamos ter m igual a 6, a, que é igual ao x0, vai ser igual a 2, e o b, que é igual ao x6, vai ser igual a 14. A função, né, é a 1 sobre raiz de x, e o h, calculamos aqui o h, substituindo os seus dados, encontramos h igual a 2. Então, vamos ter o espaçamento igual a 2 entre cada ponto. Calculando, então, a integral utilizando aí a regra dos trapézios, vamos chegar que a aproximação, né, para a integral vai ser 4 pontos, 70, 77 e 76. O resultado analítico, calculando aqui a integral, né, e aplicando os valores de 2 a 14, vamos chegar que o resultado analítico dessa integral é 4,65, 48 e 88. Então, o erro absoluto ele vai ser de 0,05, 28 e 88, e o erro relativo vai ser de 1,1362%. Ainda na letra B, vamos encontrar um limitante para o erro, né, quando a gente aplica a regra dos trapézios. Então, ele é dado por essa fórmula. Então, inicialmente, vamos calcular até a derivada terceira de x, de f de x, e vamos encontrar que a derivada terceira de x ela é menor do que zero em todo o intervalo de 2 até 14, né? Então, a derivada segunda de x ela é estritamente decrescente nesse intervalo. Assim, o máximo valor que vamos encontrar para o módulo da derivada segunda de f de x, quando x pertence ao intervalo de 2 até 14, vai ocorrer em um dos extremos do intervalo, ou seja, quando x é igual a 2 ou quando x é igual a 14. Então, aplicando esses dois valores para verificarmos, vamos chegar que o máximo valor vai ser quando x é igual a 2, chegando aqui em 0,132582. Então, substituindo todos os valores na fórmula, vamos chegar que 0,53, 03,28 é o maior erro que iremos cometer aplicando a regra dos trapézios. Para a letra B, né, também vamos calcular a integral pela regra dos trapézios aqui no Scilab. Então, vamos calcular a integral da função y igual a 1 sobre a raiz de x, né? Para isso, então, determinamos aqui m, que vai ser igual a 6, né, que é a quantidade de subintervalos. A é igual a 2 e b é igual a 14, que é onde a integral está definida. H aqui, então, vai ser dado por essa fórmula. X vai ser dado por um vetor, que vai de A até B, com pontos igualmente espaçados, né? Então, o H, nesse caso, vai ser o passo que vai dar de um ponto para outro. A regra dos trapézios, então, vai ser dada por essa fórmula.
E a partir disso, então, vamos ter a integral, né, aproximada, o valor aproximado para a integral de 1 sobre raiz de x, através da regra dos trapézios. Então, aqui no console, né, encontramos uma aproximação para o valor da integral, 4,707777. Para a letra B, então vamos calcular também aqui no Scilab o valor analítico, né, para a integral de 1 sobre raiz de x a partir desse código que a gente determinou aqui no Scilab. Então, executando aqui esse código, vamos chegar no valor analítico para a integral. Então, após executar o código, né, aqui no console, chegamos que o valor analítico para a integral na letra B é 4,654888. E aqui, por fim, calculamos, então, o erro absoluto e o erro relativo, né, para a letra B, quando aplicamos a regra dos trapézios, né. Então, vamos ter aqui x1, né, que é o valor numérico que a gente encontrou, x2 é o valor analítico que a gente encontrou, então, a partir disso, vamos encontrar o erro absoluto e o erro relativo. Então, aqui no console, né, a função já está executada, basta chamarmos ela, né? Portanto, o erro absoluto será de 0,052889 e o erro relativo será de 0,011362, ao a gente utilizar aí a regra dos trapézios. Ainda na letra B, vamos também calcular pela regra de Simpson com 6 subintervalos, que é dada para calcular a aproximação, né, é dada por aquela fórmula que a gente já viu na letra A. Já substituindo aqui os valores, né, então vamos chegar que a aproximação para a integral vai ser dada por 4,661488. Já calculando também o erro absoluto e o erro relativo, né, porque a gente já conhece o valor, o resultado analítico da integral. Então, a gente vai chegar que o erro absoluto é 6,6 vezes 10 na menos 3, e o erro relativo vai ser 0,141786%. Por fim, vamos calcular o limitante para o erro quando a gente aplica a regra de Simpson, né? Ela é dada por essa fórmula, né? A nossa f de x, nesse caso, é x elevado a menos 1/2, e vamos calcular até a derivada quinta de f de x. Vamos verificar, então, que a derivada quinta de f de x ela é menor do que zero em todo o intervalo que vai de 2 até 14. Portanto, a derivada quarta de f de x ela é estritamente decrescente nesse intervalo. Portanto, a derivada quarta de f de x tem seu máximo valor quando x igual a 2 ou quando x igual a 14. Então, aplicando esses valores na derivada quarta de x, vamos chegar que ela tem seu máximo valor quando x é igual a 2, encontrando 0,290024. Portanto, o maior erro que vamos cometer é de 0,309359. Então, ainda para a letra B, né, vamos calcular, agora vamos calcular a integral a partir da regra de Simpson, né? Então, aqui determinamos a função, né? Temos m igual a 6, a igual a 2, b igual a 14, que é onde a integral está definida. Aqui para calcular h, aqui x que vai ser um vetor, né? E, portanto, só substituir, então, aqui os valores os valores na integral. Então, a partir desse código, vamos encontrar uma aproximação para o valor dessa integral, definida no intervalo de 2 até 14. Então, aqui no console, encontramos a aproximação para o valor da integral, né? Quando a gente aplica a regra de Simpson. Então, chegamos aí na aproximação de 4,661489. Por fim, aqui na letra B, né, a gente vai calcular o erro absoluto e o erro relativo, né, que a gente gerou esse código para poder fazer esse cálculo. Então, aqui o x1 vai ser 4,661489, é o valor numérico que a gente encontrou para a integral definida, utilizando, né, a regra de Simpson. O x2 é o valor analítico que a gente já havia calculado quando a gente aplicou a regra dos trapézios. Então, aqui vamos calcular o erro absoluto e o erro relativo através dessas fórmulas, e, portanto, basta executar o código. Então, aqui no console, né, basta a gente chamar a nossa função. Portanto, chegamos que o erro absoluto será de 0,006601 e o erro relativo será de 0,001418.